Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E ele só é o melhor porque você faz parte disso. Porque você nos ajuda, porque você colabora com a nossa construção, porque você participa, porque você curte, porque você divulga, porque você compartilha nosso conteúdo. Por isso, muito obrigado por todo o carinho, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema que nos últimos anos ganhou muito espaço no nosso meio evangélico, no nosso meio eclesiástico e, sem dúvida nenhuma, é muito relevante porque parece-me que ainda nós estamos meio perdidos, atirando para muito lado e sem saber para onde ir necessariamente, o que é certo, o que é errado. E nós vamos debater hoje, colocar essa questão aqui em foco, jogar luz sobre o tema aqui no Vejam Só. Mas antes de apresentar o tema, eu vou apresentar os meus convidados, que afinal de contas são eles que vão nos ajudar nesta caminhada. E é com muita alegria que nós recebemos dois amigos aqui do Vejam Só, que já participaram outras vezes, que já contribuíram com o programa e que vão nos ajudar na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Francisco dos Santos Dias Neto. E desde já, além do boa noite, eu já deixo desculpa se alguma hora passar um pastor aqui sem querer. Não, tudo bem. É o hábito, tá Okay. bom, professor? É o hábito mesmo, né? Que a gente recebe muito pastor, acaba ficando no automático. Entendo. Mas o professor Francisco, ele é membro do Ministério Interdenominacional para Evangelismo, o MINTRE, como a maior parte do público conhece também. Pastor Francisco, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Zeca, uma boa noite, pastor Heleno também. É muito bom ser recebido aqui. Hoje, o tema vai ser bem complicado, mas pela graça de Deus, certamente ele nos conduzirá por essa noite para ser produtivo, para que o público possa ter pelo menos um princípio ali, de alguns princípios para nos nortear nesses tempos difíceis. Sem dúvida, de trás para frente, o tempo vai ser curto para a gente poder aprofundar, sim, mas é interessante lançar algumas ideias para que o público que nos assiste depois se aprofunde nelas. Verdade. E, apesar de espinhoso, a gente não pode se furtar de trabalhá-lo também, né? É verdade. Muitas pessoas, às vezes, se eximem, né? Mas exatamente, creio que nós, como cristãos, temos que estar, né, no alvorecer desses debates e avançando com a compreensão das pessoas. Isso é importantíssimo. Então, agradeço o programa pelo espaço, pela liberdade que nós temos aqui para poder falar sobre essas coisas. Exatamente. E eu já conhecendo a linha que o irmão vai defender, né? Nossa produção sempre conversa antes. A história mostra isso. Sim. De como a igreja enfrentou essas situações, falou, foi ativa, obviamente, entre erros e acertos, mas... Exatamente, certamente não se furtou disso. E o irmão vai usar exemplos históricos nesse sentido aqui também. Com certeza. Então, obrigado pelo carinho. Mas antes da gente começar a entrar no tema propriamente dito, vou pedir as informações da igreja, por favor. Sim. Todos aqueles que forem ali da região de Guarulhos, por favor, estão procurando alguma igreja para congregar, Ministério Mintre, na rua Timóteo Penteado, 1054. Nós temos culto, a IBD agora mudou o horário, a IBD agora é às 5h40, o culto às 19h, serão bem recebidos, espero que possa ter um momento agradável lá com a gente. Benção, a Avenida Timóteo Penteado, para quem conhece Guarulhos, é uma avenida central. Exato, verdade. Da cidade, de fácil acesso, condução, carro, tudo muito fácil para você. Os contatos do professor Francisco já apareceram aí para você. Se você quiser entrar em contato, saber mais da igreja, conhecer um pouquinho também, obviamente, do trabalho do nosso irmão, fique à vontade para mandar uma mensagem por lá e eles ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. E nós recebemos aqui também nos nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é sócio do Vejam Só, já tem uma porcentagem das ações do programa, um amigo, um parceiro, uma pessoa querida da nossa produção, não só da produção, eu vou expandir isso aqui, da emissora. Chega aqui, todo mundo gosta, conversa e ele é uma pessoa que tem essa capacidade realmente de atrair para perto dele. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo Heleno, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Me sinto lisonjeado com tanta referência sua. Partindo de você, só podia ser assim, Zeca. Só podia. Porque cada um vê com os olhos que tem, né? Então, é que seus olhos são puros. Obrigado. Agora tive que
mandar a lisonja Obrigado. de retorno, né? Eu vou até fazer uma correção que anteriormente foi assim, atrair para perto, né? Não tem como atrair para longe, verdade. né? Mas então, fica aqui a correção. Foi na empolgação. mas a redundância é permitida. É para reforçar, né? Não há problema, não. A redundância não é um erro. Pode ser desnecessário, mas não é um erro. Né? Heleno, meu irmão, obrigado, né, novamente por aceitar o nosso convite. E para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste também, por favor. Zeca, eu quem agradece, né? Sempre a gentileza, a atenção e o carinho da Angélica, produtora, e de toda a equipe aqui. Sempre que a gente chega, é recíproco essa receptividade. Então, eu louvo a Deus por isso. E para você que quiser acessar, conhecer, minhas redes sociais estão aí na tela, né? PR de Pastor Sem Ponto, Heleno Bezerra com H. Você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E a igreja, nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. É uma Assembleia de Deus que não está restrita a questões de usos e costumes, mas é uma igreja que mantém os princípios, né, e o caráter cristão, né? E nós estamos aqui na Vila Formosa, em São Paulo. Retornamos há 4 anos, quase 5, para a Vila Formosa, de onde nós começamos. E estamos ali na rua Oswaldo Arouca, 213, bem próximo ao Supermercado Extra, bem no final da rua Lutécia. Estamos ali já há 4 anos, você está convidado, será um prazer tê-lo lá com a gente, celebrando, cultuando ao Senhor. Boa. Os contatos que o Heleno divulgou, eles aparecem para você e ficarão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram também, para você poder acessá-los. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, por aceitar fazer parte desse programa aqui, que propôs um tema que, como o professor Francisco falou no início, não é dos mais simples. É um assunto espinhoso, tem ganhado cada vez mais espaço no nosso meio e que nós queremos tratar aqui, obviamente, sobre a luz das Escrituras Sagradas. E o que a gente quer responder, ou meditar, ou aprender é o seguinte: qual o papel da igreja na esfera política? Um chamado à ação ou neutralidade? E neutralidade aqui, no sentido de que a missão da igreja seria outra, tá? Não necessariamente essa participação ativa na esfera política, tá certo? Como é que vai funcionar? Nossos convidados vão fazer as considerações iniciais, colocando para o nosso telespectador a linha que vão seguir, a ideia que vão defender. E depois eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, votando na nossa enquete. Feito isso, a gente vem aqui para o programa e aí nós vamos discorrer sobre o assunto, tentando levar até você uma reflexão sobre o tema. O professor Francisco vai ter o privilégio de começar, na sequência, o apóstolo Heleno também vai dar as observações. Por favor, meu irmão. Zeca, eu acredito que, para início, é bom a gente pontuar algumas questões semânticas, né? Igreja, influência, política. É claro que o nosso tempo é curto e todo esse debate, historicamente, já há muita literatura sobre isso, né? Por exemplo, eu me lembro agora de cabeça, na Assembleia de Westminster, por exemplo, teve o princípio erastiano de Thomas Erastus, que tentou defender ali uma posição da igreja subalterna ao Estado, mas ele foi vencido por George Gipsy ali na Assembleia e teve debates acirrados sobre isso. Tem até uma história bonita que Erastus estudou 15 anos, foi lá na Assembleia, debateu, e Samuel Rutherford olhou para o George Gipsy, que era o mais jovem ali da Assembleia, e falou assim: ó, jovem, você vai ter que defender o contrário disso, porque você sabe para onde isso vai levar. Porque tem todo o contexto histórico ali da perseguição que havia aos protestantes na época, né? E aí ele começou a escrever num papel assim, né? Aí ele está anotando o que o outro está falando, vai para refutar. E aí chegou o momento de George Gipsy chegar até a Assembleia, ele refutou completamente aquela posição, e aí depois pegaram um papel que ele tinha escrito, ele estava escrevendo assim: Senhor, me ajude, pela tua graça. Ele não escreveu nada, foi simplesmente uma obra do Espírito Santo ali para a coisa acontecer. E é muito interessante, ficou essa história para ser contada de como essa posição foi derrotada ali naquela Assembleia. Mas houve outros momentos históricos onde a igreja
principalmente no período medieval, teve uma interdisciplinaridade muito grande, né? Uma intersecção muito grande entre igreja e Estado, você não sabia onde começava um e terminava outro. E eu acredito que os exemplos históricos demonstram que há sempre um cuidado a se tomar. Mas nós não devemos nos guiar simplesmente pela história, né? A nossa autoridade final e última é o Espírito Santo nos falando através das Escrituras. E as Escrituras não se calam acerca da política. Certamente, a Bíblia não é um livro-texto de política. Certamente que não. Mas, através do conhecimento que a Palavra de Deus nos traz, através daqueles princípios que a Palavra de Deus nos norteiam a viver, certamente há posicionamentos que nós temos que tomar. E a igreja, hoje, ela tem negligenciado muito essa autoridade final. Eu diria que, como eu disse, certamente a Bíblia não é um livro-texto sobre política, mas eu creio, pela só Escritura, que a verdade última, a verdade aristotélica, a verdade no sentido de crença verdadeira, justificada, ela só vem através da palavra de Deus. Isso significa que nós temos que negligenciar a política e a ciência política. Mas o método da ciência política é outro método que não da Escritura. E, nesse sentido, eu gosto muito da definição do Karl Popper acerca do que é ciência, que é tudo aquilo que pode ser falseado. Ou seja, não é que a ciência busca a verdade. Pelo contrário, a ciência busca um pragmatismo para ter ferramentas para movimentar e reger os aspectos da realidade, mas não busca a verdade. Porque essa verdade útil, essa verdade aristotélica, só a Escritura traz. Então, nesse sentido, filosoficamente, eu sou um escrituralismo, eu creio que só a verdade é única e somente pela palavra, mas a ciência não é negada por isso. Pelo contrário, o fato de ter a dúvida faz com que a ciência avance. E, nesse sentido, a ciência política, através da história, da ciência histórica, através da ciência política, a gente consegue perceber qual é os horrores da guerra e como foi essa junção entre igreja e Estado. Então, nesse sentido, eu não estou defendendo aqui, isso é bom ficar claro, o princípio iluminista de Estado laico. Não. Eu estou defendendo aqui um princípio bíblico que pode ser logicamente deduzido das Escrituras de uma separação dessas duas esferas que estão sob a autoridade de Deus. Então, é um princípio bem interessante, é o princípio da vara, das chaves e da espada. São soberanias diferentes e no sentido de que toda a autoridade deve competência, deve se reportar a Cristo e se reportar a Deus. Mas são esferas diferentes. Então, a família seria a esfera da vara, seria um ambiente ali onde o Estado nem a igreja pode interferir, mas que são as competências da vara, digamos assim, né? Eduque seu filho com vara, vem dessa referência. Uma outra esfera de autoridade, uma outra esfera de poder seria o Estado, que tem o poder da espada, Romanos 13, 2 Pedro 2, que é o poder de polícia, poder de punir. Essa esfera também não pode ser usurpada nem pela igreja, nem pela família. Então, é muito reducionista você dizer que governo é o que tem lá em Brasília. Não. Existem vários governos e várias linhas de governança e todas as autoridades e todos os poderes estabelecidos em todas essas esferas de poder têm que se reportarem a Deus. Isso não é uma visão iluminista ou pós-iluminista de Estado laico, certamente não é isso, mas há, sim, biblicamente, uma divisão fundamental entre essas esferas de atuação, todas diretamente se reportando para Deus. E, nesse sentido, a principal e primordial autoridade que você tem que... governo que você tem que reportar a Deus é o autogoverno. Então, começa pelo autogoverno, você se autogovernar para Deus, com uma consciência livre para com Deus, e aí tem a esfera de atuação da família, que é a vara, tem a esfera de atuação do Estado, que é a espada, e tem a esfera de atuação da igreja, que são as chaves do reino, né? Então, de forma bem reducionista e tentando ser o mais didático possível, eu diria que é um bom ponto para a gente começar esse debate, essa conversa. Apóstolo Heleno, quero te ouvir também nessas considerações iniciais. Bom, queridos, é o seguinte, desde o
princípio, a humanidade é normatizada, ela é direcionada através de leis. São leis naturais, são leis políticas, são leis morais, são leis religiosas. Quando nós pegamos toda a Constituição de Israel, nós vamos ver que desde o seu princípio é uma Constituição, vamos dizer, jeovaísta, é uma Constituição voltada aos princípios e à ética divina. Assim também, quando nós pegamos, inclusive, a Constituição do Brasil ou a Constituição de alguns países, ou a maioria dos países, por mais que nós somos taxativos em dizer que, né, o país é laico, a educação é laica, todos nós temos implícito e intrínseco dentro de cada cidadão as questões morais pautadas, sim, pelas questões divinas. A moralidade, ela é uma essência dentro do indivíduo que brota, que nasce, que germina e que cresce a partir da essência divina dentro do ser humano. Porque todo ser humano, sem essa essência divina, ele é descaracterizado da sua humanidade e se torna mais um ser irracional. Então, a presença da divindade, a presença divina no ser humano é que traz para ele a consciência de moralidade, a consciência de ética, a consciência de padrões que são, vamos dizer, sociáveis, que são práticos, que são de pôr em prática para o bem de todos os cidadãos. Então, por mais que haja essa laicidade, um país laico, volto a dizer, a nossa Constituição ela não é tão laica assim. Ela é pautada, sim, em princípios judaico-cristãos. E por mais que nós tenhamos aqui no país ou em qualquer lugar do mundo uma diversidade de religiões, de crenças e até de divindades, não faço nenhuma defesa a nenhuma religião aqui nesta fala, mas quando o pouco que eu conheço das religiões atuantes no Brasil, todas elas têm uma questão de moralidade que parte da divindade. Isso é fato, né? Então, quando nós pensamos em um país ou uma política e uma religião, nós temos as questões históricas da igreja cristã ou do Estado pós-cristianismo, que ali por 300 depois de Cristo começou acredito, com Constantino, oficializando o cristianismo, e essa onda que se levantou com Constantino, né, vem se quebrar na praia aqui com Lutero, quando começam, então, essa cisão, essa necessidade da cisão entre governo e Estado. Me corrija se eu estiver errado, sim, Zeca, sim, porque eu acho que você é muito mais histórico e fundamentado nisso do que eu, tá? Mas acho assim, essa divisão, essa cisão, né, essa dicotomia entre o Estado e o governo, essa onda quebra ali na praia de Martim Lutero, né? Então, a partir daí, a igreja cristã, ela se massificou na ideia de que política e religião não se misturasse. Uhum. Ainda hoje, muito se discute, eu ouço muitas pessoas, muitos líderes falando que igreja e Estado não se misturam. Eu acredito que dentro do princípio, dentro da modalidade que se viveu na era das trevas, né, que vem aí até início de 1600, quando então surge o iluminismo, nós temos um padrão de igreja-estado, sim, que foi danoso, que foi completamente antibíblico, que foi um papel da igreja muito deplorável, né, para com a sociedade como um todo, porque a igreja se tornou mais um mecanismo de Satanás do que propriamente um organismo, uma célula de Cristo na Terra, fazendo a diferença e mudando os quadros sociais.
Agora, nós não podemos tirar, mas de modo algum, que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade como um todo, independentemente de ser a política. Então, a Igreja de Cristo, ela é influenciadora. Em que sentido ela é influenciadora? Ela é influenciadora no sentido de mudar conceitos, mudar padrões, né, de atuação no meio social, nas classes menos privilegiadas, porque foi um dos campos de maior atuação de Jesus. Foi junto às classes menos favorecidas, junto, em especial, até pessoas que foram socialmente excluídas, mas Jesus as incluiu socialmente. Jesus as resgatou. Então, o papel da igreja é resgatar socialmente. E esse trabalho, queira ou não queira, a igreja desenvolve. O Estado, como um todo, ele tem que dar as mãos à igreja. O Estado tem que reconhecer o papel da igreja como um organismo fundamental de resgate social. Se o Estado se dicotomizar mesmo, se quebrar, né, romper fielmente, né, bruscamente essa ligação com a igreja, nós estamos fadados a uma sociedade caótica. Porque todos os padrões de morais, todos os padrões de consciência, ela advém do cristianismo, ela advém, vamos dizer, das religiões. Então, o Estado, ele não pode, ele não tem, ele não pode apelar para isso, ele não pode se deixar levar por isso. Tanto como a igreja, que a igreja, como eu disse, muitos têm essa linha de pensamento que igreja, que religião e política não se mistura, mas não é uma questão de se misturar, mas uma questão de caminhar juntos para um bem comum. Uhum. Eu acho interessante, né? Eu vou terminar com esta fala, Deuteronômio, eu separei aqui, Deuteronômio 17, 14. Uma das advertências a Deus ao povo de Israel, e já vai dizer, Antigo Testamento. Né? Mas ali estão os princípios, né? Ali estão os começos. Né? E Deus diz assim, olha, quando vocês virem os reinos e virem que eles têm reis e for querer para vocês também um rei, né? Escolha um dentre os filhos do teu povo. Porque Deus disse assim, não pega o estrangeiro. Por quê? Porque Deus queria que mantivesse, né, alguém que tivesse temor de Deus. É preciso, sim, que os nossos governantes, e fica aqui o meu apelo como pastor, como homem de Deus, que os nossos governantes tenham temor a Deus, se pautem pelo princípio, né, divino, porque isso não vai fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, só vai fazer o bem. Uhum. Nenhum conceito religioso está vislumbrando o mal. Pelo contrário, vislumbra, né, trazer o bem comum para todos. Então, políticos, todos nós, tenhamos sim uma mentalidade divina de fazer o bem, não importa quem. Bom, então aí também as considerações iniciais, né, do apóstolo Heleno, e você viu que obviamente o tema é muito amplo, complexo. Nós vamos tentar aqui no programa de hoje introduzir esse assunto e contamos com a sua colaboração no sentido de depois se aprofundar nessa temática para poder construir, obviamente, a sua opinião. Ainda falando em participação, deixa eu já colocar aqui na tela a nossa enquete de hoje, que você encontra lá no nosso perfil oficial do Instagram. Programa Vejam Só. Só você nos procurar lá que você já nos localiza, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete de hoje. E que é a que você encontra lá no Instagram, tá aí, ó. Responsabilidade da igreja na esfera política. E nós separamos 3 opções para você. Primeira delas, dever moral de influenciar. Segunda opção, respeito à diversidade de opiniões. Terceira opção, concentração nas questões espirituais. Que foi aquilo que eu falei logo no começo, né? Quando a gente põe ali neutralidade, a ideia seria que a função, o objetivo, o trabalho, o propósito, o chamado da igreja é outro, tá? Que seriam essas questões espirituais. Então, vai lá, vote, participe.
colabore, mande as suas justificativas para a gente poder conversar, sempre pelas nossas redes sociais, tá bom? É assim que você se comunica. Aliás, só um lembrete rápido sobre o nosso canal lá do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se ainda não ativou as notificações, vai por lá para você poder ter acesso a todo o nosso conteúdo e acompanhar também ao vivo o Vejam Só. Essa possibilidade é só para quem faz parte lá da comunidade do nosso canal no YouTube, tá bom? Então vai por lá para você poder ter acesso a essa bênção também. Bom, vou voltar a palavra ao professor Francisco. E professor, o irmão falou uma coisa, obviamente que a gente até já conversou aqui que o irmão queria fazer algum comentário, fica à vontade, mas eu só queria que o irmão depois falasse um pouquinho sobre aquela questão da Bíblia não ser um livro político, porque na nossa época de polarização é muito comum a gente ouvir a defesa que a Bíblia é um livro de direita, ou se não é de direita, pelo menos não é um livro de esquerda, e por aí vai, as possibilidades são muitas. Mas eu achei interessante a sua fala, porque entendi eu que o irmão defende que a Bíblia não tem nenhum compromisso com ideologias políticas. Queria que o irmão comentasse, por favor, vamos lá. Como sempre, as suas colocações são excelentes, Zeca. Vou pegar um exemplo bíblico mesmo para a gente compreender esse aspecto. Lembra quando Salomão morreu, aí teve aquela disputa política no seio ali de Israel, que dividiu o povo, né? Ficou Judá, Israel, e lembra que... eu não me lembro agora o nome do rei, mas ele aumentou os impostos, e aí o povo reclamou, e aí teve aquela cisão. E aí, aquele que ficou sem a capital de Israel, onde era o polo de adoração do povo, falou, eu tenho aqui uma autoridade política aqui sobre esse território, mas eles vão querer voltar, eles vão ter que ir até Jerusalém para adorar. E vão ir até o território do agora meu inimigo, da divisão, da cisão que teve aqui do reino. E aí, o que ele faz? Ele manipula a situação e faz ali um local idólatra para que o povo adorasse no território dele, né? Olha só, o quão complicado é quando você mistura a autoridade civil com a autoridade religiosa. O próprio Saul caiu por conta disso, né? Que ele, enquanto rei, quis outorgar para si... tá demorando ali o profeta? Vou resolver aqui mesmo. Comigo, Esse resolver aqui mesmo, traduzindo em miúdos para hoje, você vê aí a Câmara, você vê aí a bancada evangélica. Não, tá demorando aqui o profeta? Vou resolver aqui por mim mesmo. Sabe, princípio da arrogância fatal de saber que, eu vou resolver aqui. E, além de querer seguir os comandos do Senhor, da Palavra de Deus. E como é que se dá essa influência, então? Eu diria que a igreja, certamente, o papel da igreja, enquanto missão, não é influenciar na política. É o que eu digo, a igreja, mas a cristandade, mas o reino de Deus, que não é circunscrito à placa de nenhuma igreja, ou da própria igreja em si, o reino de Deus é maior do que a própria igreja, pode ter alguma divergência teológica, eu posso definir isso exegeticamente em uma outra hora, mas a cristandade deve influenciar. Mas o reino de Deus, a oração do próprio Pai Nosso, venha o teu reino, há implicações disso. E como é que isso se dá? Olha que interessante. Vamos pegar, por exemplo, historicamente, como foi as disputas teológicas no sentido de defender se aquela pessoa era herege ou não. Isso avançou gigantescamente, por exemplo, um princípio que todo mundo hoje, nas sociedades democráticas, usa, que é o devido processo legal. Isso avançou gigantescamente. O ônus da prova é sempre... em dúbito pro réu, né? Que diga, você é inocente, é que se prova o contrário. Isso vem da cristandade. Isso é importantíssimo. Uma outra questão, por exemplo, Montesquieu, é muito usado, né? Aquela frase de Montesquieu. A tripartição dos poderes, judiciário, legislativo e... Qual é o outro? Judiciário, legislativo e executivo. Tem um versículo em Isaías 22, 33, ou é 33, 22, eu não lembro agora, mas que diz que o Senhor é o rei, o juiz e... Rei, juiz... Executivo, legislativo, rei, juiz... Ai, meu Deus. A figura dos três poderes. Legislador, ele nos salvará. E legislador, isso. Ele é nosso legislador, nosso rei, nosso juiz. Ele nos salvará. E, baseado nisso, Montesquieu falou, se o Senhor, Deus, tem todo o poder, o homem não pode ter, porque o homem é pecador. Então, também, um princípio gigantesco
influenciado pelo cristianismo é o princípio da prudência de saber que o homem é falho, pecador, limitado, por isso tem que limitar o poder dele. Ele não pode ter poder absoluto, só Deus tem poder absoluto. Então a própria tripartição dos poderes, aquele jogo de pesos e contrapesos que Montesquieu colocou, é influenciado pelo cristianismo. Então, por exemplo, na América isso é muito, muito interessante. Qualquer filme que você assiste da América, principalmente aqueles filmes policiais, tem... Não, aqui não é só a legislação, um policial do FBI por um policial de Los Angeles, por exemplo. Não, só a legislação não é aqui. Por quê? Porque tem que ser bem claro e muito, muito claro mesmo a delimitação até onde seu poder vai. Não, esse prédio aqui é um prédio federal, você não tem legislação aqui. Ou seja, qual que é um dos principais papéis do FBI? Investigar a CIA. Qual que é um dos principais papéis da CIA? Investigar o FBI. É um peso e contrapeso. E outras influências também que há é o princípio bicamaral que a gente tem hoje, baseado muito nos Estados Unidos, que é aquele negócio, tem a Câmara dos Comuns, que é a Câmara, e tem o Senado, que é as suas mais velhas e tudo mais. Então, o Senado é um mandato de 8 anos, é um mandato mais longo, porque não pode estar no calor ali das demandas imediatas da população, tem que ser um poder, assim, digamos assim, mais sensato, mais reflexivo, por isso que são pessoas mais velhas. Para ser senador, se não me engano, tem que ter a partir de 40 anos. Agora, a Câmara não, a Câmara é a Câmara dos comuns, né, dos populares. Isso vem de uma visão de governo de igreja presbiteriana. Eu não estou querendo dizer que o governo de igreja presbiteriano é o melhor ou mais bíblico. Não, sim, na verdade, talvez teologicamente, da minha posição até seja, mas houve uma influência. O parlamentarismo como modelo hoje, esse freios e contrapesos, não, tem aqui essa Câmara aqui, mas tem que ser banalizada e contrapartida, uma balança contra esse outro peso aqui. Isso é interessantíssimo. Nós vamos voltar depois aqui, porque eu estou entendendo que o conceito político, e acho que é isso que o irmão está defendendo, ele tem muita base no pensamento cristão. Mas eu quero falar um pouquinho da prática também, se é isso, se também tem base no pensamento cristão, aquilo que a gente tem feito. E eu vou começar essa pergunta com uma fala, apóstolo Heleno, que o irmão colocou no comentário inicial, sobre a questão da moralidade. Eu até falei aqui em off, né, que talvez a grande crítica de quem está fora da igreja, com essa disputa que a igreja tem, e eu vou colocar aqui, pelo poder, assim, na questão política, tá? É porque a igreja quer tomar o poder para defender a sua moralidade ou os seus objetivos e não o objetivo comum. Talvez essa seja a maior crítica daqueles que são contrários, né? Tanto os de fora da igreja como os de dentro da igreja. Só para dar um exemplo, assim, seria mais ou menos essa questão da legalização do aborto, né? Na votação do aborto. Então, a igreja é contra, por princípio, mas ela defende isso só pela questão do princípio, não pensa na população, vamos dizer assim, que quer ou fazer e tal. Isso seria mais ou menos nesse sentido. Queria que o irmão comentasse isso, por favor. Olha, Zeca, eu quero começar falando o seguinte, eu vou até dizer que essa é a minha visão, talvez algumas teologias ou alguns teólogos possam depois tripudiar em cima disso, mas a gente vê muito isso aqui como um livro religioso, a Bíblia como um livro religioso. Mas a Bíblia, ela não é um livro religioso, do meu ponto de vista. A Bíblia é um livro, é um código. Isso aqui é a constituição do reino de Deus. Então, quando a gente pensa em livro religioso, aí a gente, sim, vai para muitos caminhos, mas ele é o código do reino de Deus, é a constituição do reino de Deus. Desde o princípio, quando Deus começa a instituir uma nação através de Abraão, Deus começa a colocar legisladores. Deus começa, a exemplo de Moisés, Deus começa a colocar o executivo, começa a colocar o judiciário. Os 3 poderes estão presentes no reino de Deus, desde o reino enquanto nação de Israel. Funções políticas, eu sempre discuto quando alguém quer debater o papel feminino na igreja, eu digo, Débora era um cargo político. E eu digo que ela foi levantada por Deus para decidir questões. Então, ela, como juíza, e o juiz tinha essa função de decidir questões, de julgar as causas do povo, né? E com base na sabedoria que Deus dava e a justiça de Deus, a determinar o que é de quem ou para quem. Assim foi e sempre o será. No entanto,
quando nós pegamos aqui, o professor Francisco falava dos Estados Unidos, né, a visão presbiteriana dentro, vamos dizer, do conceito político dos Estados Unidos, isso é muito real, porque os Estados Unidos é um país, né, vamos usar isso, é um país que ele partiu do princípio presbiteriano, ele surgiu dentro de uma civilização, de uma cultura cristã presbiteriana. Me atrevo a falar isso porque foi o que eu aprendi. Não, sim. Mas aí, Apóstolo, deixa eu colocar mais um molhinho nessa sua participação aí. Tem pimenta? É sempre bom, né? É sempre bom. Por exemplo, seguindo na figura dos Estados Unidos, hoje é um país que teologicamente se perdeu. Sim. Correto. Podemos afirmar isso aqui? Triste, mas... Liberalismo teológico, teologia inclusiva, grandes nomes que nós lemos aqui, a teologia, abraçaram a teologia inclusiva. Sim. Assim, abertamente. Se perdeu nessa caminhada. E parece-me que o irmão defende também que a gente deveria fazer assim como os Estados Unidos fez, de influenciar ativamente na política. Mas isso não seria um problema? E o exemplo norte-americano não comprova isso? Influenciou tanto, beneficiou tanto, foi tanta bênção naquele país de prosperidade, assim, de avanço, que a fé ficou para trás. A apostasia, ela é uma doença da igreja. A apostasia, ela é uma doença do cristianismo. Ela não é do mundo secular. Não é do mundo não religioso. Porque é impossível, é um paradoxo. Sim, porque eles não têm fé para Então, apostatar. o próprio Senhor Jesus deixou claro que nos últimos tempos, os comichões, Paulo, né, usou esse termo, mas Jesus disse que nos últimos tempos muitos dariam ouvidos a muita coisa, que a apostasia chegaria porque o cristianismo ou a fé cristã estaria sendo abalada e agora eu pergunto e digo, abalada pelo quê? Pelos novos pensamentos, as novas ideologias que vão chegando e muitos vão abraçando como que se fossem a salvação do mundo, né? Como que as novidades do pensamento, né? Ou melhor, o pensamento odierno fosse realmente essa salvação para a sociedade. E o pensamento, a filosofia odierna, ela não é a salvação para a humanidade. Eu continuo afirmando que a salvação para a humanidade ainda é o Cristo e sempre o será o Cristo. Portanto, tudo que tem como seu ponto de partida o Cristo, ou, se me permite, o cristianismo, você vai continuar, sim, sendo sal na sociedade. O que é este sal? E que nós, que somos teólogos e pastores, gostamos de dizer, sal, ele tem duas funções, ele tem a função de conserva. O sal é conserva, mas também é o que dá sabor, que dá gosto. Então, esse evangelho que não é mais sal, ele tem tirado gosto. Por quê? Pelo cristianismo. Porque as pessoas, elas querem agora esta nova onda, essa nova linha de pensamento que tem como uma pseudo-salvação humanitária, uma pseudo-recuperação do cidadão, como aceitação do cidadão com todas as suas características, mas que, na verdade, uma sociedade só sobrevive quando o egoísmo, o euísmo, ele é subjugado pelo coletivo. Então, quando eu valorizo o que chamam esse indivíduo como um ser, vamos dizer, um ser exclusivo na sociedade, cada indivíduo sendo respeitado, eu estou dizendo que eu não estou respeitando o coletivo. Porque o meu direito ele termina onde começa o do outro. Ok? Assim que o seu direito precisa ser preservado, o meu também. E o que a política, e vamos dizer assim, muito quer hoje, ele quer cercear, ele quer combater direitos, e ele quer impor um direito universal que não pode existir. Esse direito universal que ele é incabível, ele não tem como se subsistir, porque eu tenho o meu direito enquanto cidadão, enquanto ser humano, assim como você tem o seu. E eu não posso impor o meu direito ou você impor o seu.
Então, assim, eu entendo a questão do respeito, eu entendo a questão da consideração das classes ou dos grupos chamados de grupos menores, ou seja lá que outro termo posso usar aqui, mas nós temos que ter, sim, a questão que ela é para todos. Sim. E deve ser respeitado por todos. E essa Constituição, que hoje nós vemos aí que está sendo muito banalizada, em prol de uma imposição, né? Uma imposição legislativa de subjugar a nossa Constituição, subjugar a Constituição do Reino, em prol de uma Constituição volátil, uma Constituição que não existe, mas é a opinião de alguns. Tá. Não sei se vai ser possível em 1 minuto, mas tenta responder em 1 minuto, porque eu quero ouvir o Francisco também. Mas eu quero, nessa linha que você defendeu de raciocínio, fazer a seguinte pergunta. O Estado não tem o dever, por exemplo, de conceder direitos para um casal homossexual? Olha, eu acredito que conceder direitos... por exemplo, vou citar aqui para ser mais específico. Por exemplo, direito à herança. Um exemplo claro que se 2 homens casam, se não existe casamento pelo Estado para esses 2, eles não têm direito à herança, à pensão, essas coisas, né? Então, ficou claro, né? Ficou. Aí é que está. Nós temos 2 questões interessantes aí, Zeca, muito interessante. Existe a lei escrita, a Constituição. Por outro lado, nós vamos ter uma lei chamada lei moral, uma lei civil, uma pseudo-lei. Uma pseudo, porque ela não é lei. Então, é difícil eu aqui chegar e defender um ponto de vista dentro disso sem pecar contra uma coisa ou outra. Primeiro, quando se trata de uma relação homoafetiva e no falecimento de uma das partes o outro herdar, moralmente ou, vamos dizer, emocionalmente falando, psicologicamente falando, eu vou dizer para você que, ainda que eu não concorde com muita coisa, eu vou dizer que faz jus uma das partes ter os seus direitos. Porque a gente sabe que, de repente, eles construíram algo juntos, eles criaram algo juntos e aí desenvolveram, e aí eu acredito que a parte tem esse seu direito. Por outro lado, nós vamos entrar dentro do que nós chamamos a legislação, a lei. Aí que está, a Constituição não está prevendo isso. Então, nós temos aí que repensar a Constituição, seria isso? Então, eu que lanço essa pergunta agora. Sim. Teremos que repensar a Constituição, porque legalmente não tem. Sim, eu entendo. Porém, por outro lado, eu vou dizer assim, moralmente, eu não estou defendendo o regime de homoafetivo de maneira alguma, eu não compactuo com isso. Não, perfeito. Porém, perfeito. eu tenho que dizer, enquanto cidadão, eu acredito que uma das partes tem direito à sua herança, à sua participação, sim. Francisco, eu quero te ouvir nessa questão da moralidade, porque você defendeu muito a aplicação, principalmente na história aí, de exemplos de como o pensamento cristão influenciou na formação política, inclusive no conceito político, divisão de poderes, a divisão do trabalho entre as câmaras e tudo mais. Mas a grande crítica, principalmente de quem está fora hoje, é que a igreja quer tomar o poder para impor a sua moralidade, ou seja, tudo aquilo que ela pensa é o certo e não interessa quem pensa, o que pensa de fora, os direitos que tem de fora, etc, etc, etc. Quero que você comente um pouquinho sobre isso. Quando Cristo pega a imagem da moeda e fala, isso aqui é César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A imagem da moeda era de César, mas o próprio César é a imagem e semelhança de Cristo. Então, ainda que nós, enquanto cidadãos, temos atribuições e temos deveres para com a sociedade civil, os Césares, que são a imagem de Deus, também têm deveres para com Deus. E cada qual a sua esfera, cada qual no seu modo de atuação, deve justificativas ao Criador nesse sentido. E
A gente não precisa nem ir muito longe, a gente comentou o exemplo dos Estados Unidos, mas e a fala do pastor também foi muito pertinente, dessa questão da apostasia, né? Eu lembro, muitas vezes que eu vim aqui foi para falar de escatologia. Engraçado que a escatologia foi que me levou para a política, porque eu tenho uma escatologia vitoriosa. Eu acredito que a tribulação já aconteceu, eu acredito que o reino vai avançar, eu sou um pós-milenista. E aí eu falei, ok, então agora como é que eu trabalho para que o reino avance, né? Como é que então isso vai acontecer? E aí eu fui para a política. E aí é quase que uma contradição de termos, por causa que eu sou extremamente esperançoso escatologicamente, acredito que as coisas vão melhorar até que Cristo volte, né? 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos por baixo de seus pés. Só que aí, essa esperança escatológica que eu tenho, última, digamos assim, se traduz em uma ação política, e aí quando eu vejo a política hoje, a tristeza, assim, eu diria que sou uma pessoa muito triste por acompanhar a política recente do nosso Brasil. E a apostasia, de fato, se chegou de forma cabal no nosso seio brasileiro, né? Por conta que a nossa sociedade civil, a igreja hoje brasileira, ela se apega a figuras específicas, se apega ao carisma de uma figura específica e não a esses princípios bíblicos que eu trouxe aqui alguns, por exemplo. O próprio direito internacional. Não existe direito internacional sem estudar cristianismo hoje. O texto base, assim, para você começar qualquer curso de direito internacional, qualquer curso para você ser um diplomata, você vai ter que estudar isso. Como que Israel tratou, por exemplo, as outras nações vizinhas e tudo mais. Isso é de praxe. E esses princípios foram abandonados e a gente se apegou de forma idolátrica a uma figura X, uma figura Y, conforme os tempos voam. E pelo contrário, o cristianismo ele tem uma agenda. E eu critico aqui até a sua pergunta, até os pressupostos da sua pergunta, tipo, casamento homossexual. O cristão, hoje em dia, né, no Brasil, fica apegado a esses princípios e não vai para a palavra de Deus para, por exemplo, entender que a forma como a política econômica no Brasil está sendo conduzida é anticristã e apóstata. Por quê? Por causa que o dinheiro, o valor do dinheiro não é pela imposição estatal. Não, o dinheiro ele é intrinsecamente, no sentido subjetivo, pelo valor. E, biblicamente, normalmente sempre é o ouro. Eu tô querendo dizer o seguinte, que o cunho forçado da moeda é antibíblico. O governo tem o poder de controle da moeda. Como assim? Isso não é antibíblico. E outra, a política econômica no Brasil e no mundo todo é pautada pela dívida. Se tem uma coisa que, biblicamente falando, a gente consegue compreender, é que a riqueza vem da poupança. Eu poupo, tenho uma vida fugaz, meu filho tem 2 vezes mais e tem um capital maior para investir. Aí vem os keynesianistas ou outros economistas e falam assim, não, mas tem que ter uma política anticíclica porque há ciclos aqui econômicos. E aí o cristão fica calado. Cadê os cristãos na política econômica? Quer ver uma que eu citei aqui, por exemplo, o direito internacional. Cadê o Itamaraty? A gente tem a postura que o atual governo teve com Israel, as falas antissemitas e antisionistas que teve hoje. Cadê a política cristã influenciada pelo cristianismo de como nós temos que exercer a diplomacia? Isso, como eu falei, em qualquer curso de diplomacia você vai ter que estudar cristianismo nessa questão. Um outro aspecto muito importante que é completamente negligenciado é o imposto. 1 Samuel 8, o povo rejeita Deus como o seu governante e quer um governante terreno. E aí Samuel, o profeta, diz como é que o governante vai agir. Ele vai pegar suas mulheres, vai pegar os seus filhos para coisa, vai aumentar os impostos. E aí ele fala, algumas versões colocam que vai dizimar. Em outras versões coloca que ele vai cobrar o dízimo. Biblicamente falando, qualquer alicota de imposto maior do que 10% é o Estado querendo dizer que ele é Deus. Biblicamente falando, nós temos vários princípios para defender uma alicota de imposto menor de 10%. Porque se o dízimo, que é para Deus, é 10%, como que o Estado pode querer mais? E 1 Samuel dá uma base filosófica e argumentativa para a gente poder ir contra os impostos. Sabe quantos alicotas de impostos hoje? 40%. A gente trabalha meio ano para pagar o imposto. Sim. E cadê os cristãos trabalhando isso? Isso produz uma sociedade justa. Isso produz uma sociedade que traz o reino. E nós se perdemos em políticas específicas, nessa questão... Questões morais. Morais. E não é só isso. Como eu falei, a Bíblia, voltando à sua pergunta anterior, a Bíblia não é um livro-texto de política, mas ela tem princípios verdadeiros e que o cristão tem que exercer. Isso faz com que
a sociedade cresça e evolua para ter uma liberdade maior e, inclusive, a liberdade religiosa é uma coisa que cristão desenvolveu. Não é uma questão nenhuma. Quem desenvolveu a liberdade religiosa foi os cristãos. Então, a própria forma de como a sociedade deve ser conduzida é nesses princípios. Sim. Mas a gente se perde em algum discurso A, B, moralizante, farisaico, que nem cabe teologicamente falando e é puramente pragmático, e a Bíblia a gente rasga. Fecha Sim. assim a cara, isso é difícil. Desculpa, viu, professor, mas eu só preciso encerrar, porque quero que o apóstolo Heleno fale também, para a gente poder encerrar esse bloco aqui. Você tem percebido, obviamente, que as falas estão mais extensas, porque é um assunto mais delicado, carece de uma explicação maior, então a gente tem sido mais tranquilo com relação ao tempo. E aproveita que esse ano tem eleição municipal, essa plataforma aí de redução de imposto, rapaz. Olha aí. Vai ter voto que não acaba mais. Hein, Heleno? Eu não sei como é que ele vai fazer para colocar isso na prática. Né? Mas a ideia, rapaz, vai ganhar muita... Reduzir de 40% para 10%. Imagina isso, Heleno. Teve um candidato na disputa passada para o governo que falava sobre isso, né? Exatamente. Bom, Heleno, queria só que você contribuísse no seguinte aspecto. O texto de Romanos 13, Paulo vai falar sobre essa questão do Estado e fico com a impressão que lá ele não quer ou não fala ou não indica que a igreja deva tomar o poder, mas respeitá-lo, obedecê-lo, entendendo como fim último que é o próprio Deus que está coordenando isso. Você acha que nós estamos hoje com um conflito nessa interpretação, inclusive com a ideia de reino de Deus mesmo? Então, para minha cabeça, né, Zeca? Para minha cabeça, isso é muito simples. É muito simples. Quando Deus criou o Éden, que é um lugar, eu gosto de traduzir Éden como um lugar, era uma célula que Deus pôs, cujo governo era teocrático, o governo era divino. Mas esta célula, este um lugar, estava dentro desse macrocosmo que era a Terra. Assim, é o reino de Deus hoje. Ele é um lugar. O reino é invisível, mas real, e está na Terra. No entanto, o reino de Deus tem sua Constituição, e eu volto a dizer que aqui está ela. Nós que somos do reino nos pautamos por ela. Mas onde ela vai ter efeito? Uma Constituição só tem efeito dentro do seu próprio reino. Porque senão já se torna, esqueci o termo que se usa, quando você fere a Constituição de outro reino. A soberania do reino, né? Perdão. Então, essa Constituição, ela é soberana dentro do reino. Ela é soberana do reino. Eu não posso querer influenciar, interferir lá fora, porque lá ela tem a sua Constituição. No entanto, você já me perguntou isso e eu acho que eu não respondi. Qual é o papel, então, da igreja dentro de tudo isso? Que influência é essa que a igreja tem que exercer e que eu afirmo que a igreja tem que exercer? É a influência prática. É a influência de ser um verdadeiro cristão onde quer que esteja. Eu não preciso... eu vou pegar uma cena interessante que uma vez eu vi, uma metáfora que diz assim, o pai pegou um mapa mundi e picotou em forma de quebra-cabeças e deu para uma pessoa montar. E essa pessoa levou horas e horas e não conseguiu montar. E aí ele deu para o seu filho de 8 anos, 6 anos, e em 2 minutos o menino montou. E perguntou como ele conseguiu. Aí o menino falou, é que atrás está a figura de um homem. E eu montei pautada na figura do homem. Quando eu montei o homem, eu reestruturei esse homem, eu coloquei a cada peça no seu lugar, o mundo foi mudado, o mundo foi equilibrado, foi montado. Essa é uma metáfora que existe. Uhum. Então, quando o homem, o ser humano, muda, tudo à sua volta muda. Então, o cristianismo, ele tem esse papel, mudar seres humanos. Como assim mudar seres humanos? Pastor, que negócio é esse? O evangelho muda.
Sim. O evangelho muda. Eu estou falando aqui, eu sou testemunho vivo disso. Eu era quase um alcoólatra, usuário de drogas. O evangelho chegou na minha vida, mudou, me trouxe uma nova consciência da essência do ser humano, das minhas características. Eu não quis mais me descaracterizar como eu me descaracterizava. Eu tenho uma característica própria, humano, ser humano. Eu não posso viver me autodestruindo. Então, essa consciência. A consciência também do respeito ao outro. Significa que respeitar não significa concordar, mas respeitar. Quando Jesus pega aquela mulher samaritana, o que ele faz com ela? Ele mostra para ela uma verdade que ela desconhecia. Mudou aquela mulher. Quando Jesus pega aquele rapaz chamado Zaqueu, Jesus apresenta para ele algo que ele tinha perdido e restaura a vida de Zaqueu. Quando Jesus pega aquela mulher apanhada em adultério, Jesus não a condena, muito pelo contrário, ele a liberta da lei civil, da lei religiosa, e Jesus só diz para ela, vai e não faça mais as mesmas coisas, não peque mais. Então, o evangelho, e termino nisso, Zeca, me perdoe se eu fui extenso, o evangelho, a igreja, o cristianismo, ele não está dissociado de nada, nem da política, nem nada. Ele é o organismo de Deus transformador. Verdade é que nós não podemos pensar que a bancada evangélica está ali dentro do Senado, dentro da Câmara, com o intuito de impor as regras cristãs. Não, ela está ali como representante da sociedade como um todo. E dentro da sociedade nós temos várias vertentes religiosas. Mas se você pensar que todas as religiões propõem lá no seu escopo, né, o bem social, o bem coletivo, então isso é que deve se pensar ali enquanto representante de uma sociedade e não representante de uma vertente religiosa. Este não é o papel realmente do político. Ainda que eu volto a frisar, todas as religiões, quando você pega o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o espiritismo, o cristianismo, todos eles têm algo em comum, sim. Tem algo em comum. Quando se trata do social, quando se trata das políticas sociais, todos eles têm um pensamento comum. Então, nenhum político deve pensar diferente disso, agir diferente disso, porque todas essas religiões que eu cito aqui e outras não citadas têm um pensamento em comum, o bem para a sociedade. Então, esta deve ser a mentalidade de um político e não a defesa, por exemplo, de um cunho religioso, porque não é isso para o qual ele foi eleito. Nós vamos precisar encerrar o bloco aqui, infelizmente, né? Infelizmente, passa muito rápido. No próximo bloco, bem mais curtinho, mas ainda vamos fazer as considerações finais e principalmente uma aplicação, como é que você deve agora na prática colocar isso que você ouviu e aprendeu hoje. E talvez eu acho que, pelo menos comigo, assim, a grande lição, assim, o grande tema que salta assim, na nossa conversa é que eu acho que a gente perdeu de verdade a capacidade do diálogo, da conversa mesmo, sabe? Da liberdade. Não só de fé, né, como o professor Francisco falou aqui, que foi uma briga da igreja, né, com relação a essa questão do Estado laico e tudo mais, mas eu acho que a gente perdeu a capacidade de dialogar, de conversar, sem transpor essa barreira do desrespeito, Zeca, sabe? Me perdoe a interferência, mas quando eu olho aqui, com todo respeito ao professor Francisco, quantos anos jovem, mas é uma pessoa que você percebe que tem um grau de informação. Sim, sim. Certo? Então, eu acredito que falta na liderança cristã brasileira a informação, o estudo. Porque muito há de pastores que são pedras brutas, cascalhos ainda, que foram pegos, mas não estudam, não conhecem a história, não conhecem princípios teológicos e assumem o papel de líder religioso desprovido. Por isso eu sou um pastor que defende
com todas as unhas que, para ser um líder religioso, você teria que ter uma formação. Sim, você é um cara que Infelizmente, da nós educação, temos aí, né, inclusive, presidente que não tem formação. Sim. Então, o Francisco falou alguma coisa aí há pouco que me fez remeter a isso. Quer dizer, que preparo tem para conhecer, por exemplo, as leis internacionais? Sim, a história. Que preparo, que conhecimento tem sobre leis internacionais para estar num governo, para estar numa política e pecar tão gravemente contra as políticas internacionais. Sim. Então, isto é que falta para qualquer um. Mais basilares mesmo. Isso, para qualquer um. Para um líder religioso, para um líder estadista, para um político em si, é preciso ter uma formação. Não pode ser de qualquer jeito. Desculpa cortar, Helena, eu preciso encerrar. Right. Eu preciso encerrar. Rapidinho aí, vamos passar o telefone da grade para você que quer estudar teologia. Procure pela grade, código 11-3115-0819. A grade é parceira aqui do Vejam Só, por isso nós indicamos uma instituição idônea. Eu tenho certeza que vai te ajudar aí nessa capacitação, tá bom? E também as redes sociais da HIT, Instagram, Facebook, canal no YouTube, tudo aí para você, site, tudo para você poder conhecer a nossa programação, ficar fã e não largar mais. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Vamos lá, já estamos de volta com o Vejam Só. Infelizmente, pro último bloco, né? Segundo e último bloco, né? Só uma despedida, né? A gente estava aqui conversando no intervalo, tanta coisa que queria falar e não vai dar tempo de falar. Mas vamos tentar fazer assim, ó. A gente vê com a Angélica a possibilidade, depois a gente marca uma continuação. Afinal de contas, esse ano, eu comentei aqui no bloco anterior, é ano de eleição, né? Então vai ter muito assunto relacionado à política e de fato, eu quero que o Vejam Só participe dessa discussão, desse debate também, tá bom? Oferecendo para você conhecimento. Hoje, no programa, o professor Francisco dos Santos Dias Neto e o apóstolo Heleno Bezerra, que nos ajudaram nesta caminhada. Na sequência, eles vão fazer aqui as considerações finais e a conclusão. E o Heleno me pedia tempo porque ele queria responder a pergunta de Romanos 13. Se der para colocar na sua conclusão aí, vai. Se não, nós vamos ter que deixar para a próxima. Rapidinho. Vamos dar aquela moral para quem nos assiste colocando as fotos no ar. E todo mundo que mandar a foto e participar aqui do programa vai concorrer. Agora são 2 presentes, tá? Que nós vamos enviar. Acesse as redes sociais, programa Vejam Só, Instagram ou Facebook, você nos localiza, vai direto na mensagem, vai ter lá, escrito lá, ó, enviar mensagem ou mensagem. Clica, você já vai para a mensagem, já manda ali a sua selfie, nome completo, cidade e estado, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós recebemos. E a primeira delas vem lá do Rio Grande do Sul. E quem vai aparecer aí para você é o nosso querido irmão Venâncio Aires, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, meu irmão. Inclusive, se eu não estou enganado, Venâncio Aires é uma cidade do Rio Grande do Sul, do estado. Depois nossa produção vai puxar, não é? Rapaz, aí tá vendo? Venâncio Aires, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço, Venâncio, pelo carinho. Vamos para a próxima foto? A gente sai do Rio Grande do Sul, que é mais geladinho, nós vamos lá para o Espírito Santo, Vila Velha. Cidade boa, já tem um calor mais agradável, né? A gente fica mais à vontade. Quem aparece aí é a Lúcia Maria, acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, Lúcia, pelo carinho. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Encerramos as fotos e nós vamos subir um pouquinho mais. Vamos lá para Maceió, Alagoas, terra boa. Que lugar incrível. E quem vai aparecer aí é a nossa telespectadora, Thelma Oliveira, lá de Maceió, também acompanhando aí o Vejam Só. Caramba, fizemos um passeio pelo país hoje, hein? Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas. Obrigado a todo mundo que participa, que assiste ao Vejam Só. Manda a sua foto e você vai concorrer. Vai aparecer aí para você uma caneca, tá bom? Belíssima, que nós vamos mandar aí para você. E também um livro que foi indicação do reverendo Heber Cocarelli, quando ele participou aqui no Vejam Só do debate. Se você não viu esse debate, vai lá no nosso canal do YouTube para você assistir o debate. E ele indicou esse livro aí, ó, do Kenneth Hagin, A Questão Feminina.
E, ó, na hora que ele falou, eu mesmo fiquei curiosíssimo e fui ler o livro, e o livro é bom. Vai lá ler, que tenho certeza que vai abrir o seu entendimento aí sobre essa questão feminina na Bíblia. Papel no casamento, na igreja, no trabalho, é muito legal. Vale a pena a leitura. Agora, se você não ganhar o presente, você pode acionar o Shopping do Povo para poder adquirir. Já tem as imagens aí da sede física do Shopping do Povo, que fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, localizado na Avenida São João, 816. Está aí o Shopping do Povo. Ó, Bíblias, livros, material de apoio e a nossa caneca e o livro que a gente indicou você encontra lá. Se você não é de São Paulo, vai no WhatsApp, código 11 95854 3232, 95854-3232 ou pelo site spovo.com.br. Obrigado a toda a galera do Shopping do Povo e lá você encontra as nossas indicações também, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um. Considerações finais e conclusão. E eu vou pedir para vocês respeitarem. No primeiro bloco, vocês ficaram à vontade. Não teve fala menor do que 10 minutos aqui, gente. Vocês aproveitaram. Aqui são só 3 minutos. Vou controlar o tempo, porque a gente precisa encerrar. Apóstolo Heleno começa, depois o professor Francisco encerra o programa de hoje. Vamos lá, Heleno, por favor. Antes de tudo, obrigado, Zeca, e que Deus abençoe a todos nós. Mas eu até pedi para responder aquela pergunta sobre Romanos 13, que o Zeca me perguntava sobre a questão de... Não parece que Paulo estava dizendo que a gente deve se submeter? Eu digo que a gente tem que ter uma consciência sobre o cristianismo e as leis governamentais, né? Quando Roma tentou impor o não cristianismo, os cristãos preferiram ir para as arenas, morrer nos minotauros, né, Zeca? Morrer ali com os leões, morrer nas arenas de Roma, a negar o cristianismo. Há uma diferença entre a submissão ao governo, né, e uma renúncia ao cristianismo. Tudo aquilo que for renúncia ao cristianismo, eu não abaixo, né? Prefiro ser como Paulo e ir para as cadeias do que renunciar ao cristianismo, rejeitar o cristianismo. Então, nós temos que pensar que Paulo não está influenciando uma submissão cega, mas o respeito às autoridades, né? Ele diz que todas as autoridades são constituídas por Deus e a gente deve respeitar, inclusive respeitar as leis civis, desde que essas leis não sejam antibíblicas, anticristãs, porque eu acredito que toda a Constituição, inclusive a nossa Constituição, ela também tem como sua pauta, como sua base, né, a Constituição do Reino, a lei divina, né? Nossa Constituição não peca contra a lei divina. Então, a gente tem que ter esse pressuposto, né? Eu não posso ser contra as leis de um país, eu não posso ser reacionário, desde que essas leis não sejam contra as leis do reino. Perfeito. Então, eu tenho que ter essa capacidade de discernir essas duas coisas. Não é porque eu não gosto. O Francisco falou sobre a questão dos tributos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos entender verdadeiramente que nós temos leis que são civis, leis estipuladas, dadas pelo governo, e se não houver leis, nós vivemos um perfeito estado de anarquia, que anarquia não governo. E não é isso, porque Deus sempre instituiu um governo. E desde o princípio o governo foi teocrático, mais tarde passou a ser antropocêntrico. Não vou nem falar que Sim. mas o homem passa a querer dominar acima de Deus e o Estado, muitas vezes, querer ser Deus. E este foi, inclusive, uma das teses defendidas pelo socialismo, quando dizia o Estado é Deus. Essa é uma fala do socialismo. Né? O Estado é Deus. Então, quando o Estado quer macular todas as questões em prol dessa sua autodeidade, eu digo que os cristãos devem se manifestar, sim. Ok? Boa. Obrigado, Heleno, pelo carinho. Zeca, desculpa realmente atropelar aí, mas é que o tempo é cruel. Eu sei. Tantas coisas. A gente conversa aqui nos bastidores e a gente fica empolgado, querendo falar tantas coisas e o tempo não é oportuno, não é suficiente, eu digo. Boa. A Angélica me soprou aqui que tem um tema muito polêmico que ela vai te chamar também. Estamos aí, Angélica. Você gosta também, né, Heleno? Eu gosto. Você não se furta, não, né? Não. Boa. Eu gosto assim. Não fujo a luta. Não mesmo.
Ó, os contatos do Heleno à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Professor Francisco, e não chamei nenhuma vez de pastor, hein? Obrigado. Mas o programa não acabou, ainda dá tempo de cair nessa armadilha. Dá para chamar reverendo. Ai, meu Deus, não. 3 minutos, considerações finais, uma conclusão aí para o nosso telespectador. O tempo foi curto, mas eu acho que uma fala que é pertinente a gente colocar é a seguinte. Eu compreendo que nós temos semi-analfabetos em faculdades, eu compreendo que nós temos analfabetos de uma porcentagem muito grande da nossa população. Eu compreendo que mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico. Eu compreendo que nós temos um país ainda com muita miséria e fome. Todas essas questões eu compreendo e é um pesar. Mas, além disso, um cristão ele não pode ser ingênuo, ok? Esse ano é um ano de eleição e agora eu vou bater no nosso público, né? O cristão ele não pode ser ingênuo e pensar que os nossos representantes, os políticos, não são uma representação, de fato, de um povo idólatra. Se a política, se nós temos todas as críticas que nós temos às instituições como elas estão hoje no Brasil, as condições das instituições como elas estão, o cristão não pode ser ingênuo e saber que a demanda desse mesmo povo é a demanda por corruptos, é a demanda por mentirosos. Tem uma frase do Thomas Sowell que eu acho interessantíssima que ele diz: se a população quer coisas impossíveis, só os mentirosos vão vencer as eleições. Então, o cristão não pode ser ingênuo de dizer que, não, a culpa é só dos políticos. Não. Se tem uma coisa que a igreja tem que fazer, deve fazer, é o trabalho de base, é o trabalho de comunidade, é viver a comunidade, é estar presente nas realidades da comunidade. E seja ela pobre, seja ela rica, tem comunidades em bairros ricos, vai trabalhar questões dos bairros ricos e influenciar ali. Tem um bairro pobre, tem uma igreja ali, influencia e vive a comunidade e o discipulado de Cristo verdadeiramente ali. Então, de forma bem incisiva, povo brasileiro, pare de ser idólatra. Se converta a Cristo, se arrependa dos seus pecados e volte ao verdadeiro evangelho, volte às escrituras sagradas e vote, exerça o seu sufrágio de forma consciente e não só uma consciência secular, laica. Não, uma consciência para com Deus. E, meu filho, eu te amo, por favor, vote bem. Boa. Com quanto tempo seu filho tem? Tá com 1 ano e 1 mês. Boa. Já vai instruindo Jonas, desde meu Joninhas. cedo. Papai te ama, filho. Boa, boa. Obrigado, professor Francisco, pelo carinho, pela atenção para o programa. Os contatos do nosso irmão também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Que nós vamos para lá, inclusive, para ver o resultado da nossa enquete. Põe na tela aí, para a gente poder encerrar o programa. A gente perguntou lá qual era a responsabilidade da igreja na esfera política. Vamos ver o resultado? Vamos conferir? Dever moral de influenciar. 55% dos nossos internautas escolheram essa opção. Respeito à diversidade de opiniões, 13%. E a última opção, né, que a igreja devia se concentrar nas questões espirituais, 32%. Boa. Tá aí, então, a participação do nosso público, reforçando aquilo que eu acho que a gente conversou também no debate, que a questão moral ela tem muito peso nessa visão das pessoas com relação à responsabilidade da igreja na política. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. Espero que o debate aqui tenha contribuído para a formação do seu conhecimento. E só reforçando, são considerações iniciais. Você, obviamente, precisa se aprofundar aí. O tempo não permite da gente falar mais e se aprofundar mais na temática, tá bom? A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Som. Forte abraço e até a próxima!